Bom, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, chegamos à última sessão plenária do ano de 2017, nosso primeiro ano de mandato, especialmente dos 8 novos vereadores, dos 7 novos vereadores que compõem esse parlamento e que, para minha alegria, faço parte desse processo de renovação. Tenho certeza absoluta de que, sem nenhum demérito ou desprezo ou qualquer outro tipo de sentimento, a todos os valorosos vereadores, cidadãos, cidadãs e vereadoras que já passaram por essa casa, sem sombra de dúvidas, nós temos nesse mandato um compromisso muito maior do que até então se teve, digo não somente em Capão da Canoa, mas Brasil afora. Nós, ano passado, ano de 2016, nós tivemos, o Brasil enfrentou mais uma vez um processo de impeachment presidencial, o que mexeu com os ânimos da sociedade brasileira, mexeu também e principalmente com a economia do nosso país, chegando, infelizmente, aos maiores patamares de desemprego na história política do nosso país. E creio eu que, apesar da grande mídia fazer uma espécie de demonização da classe política brasileira, querendo nos colocar contra a opinião pública, mesmo que saibamos que a grande maioria, a absoluta maioria, é, sem sombra de dúvidas, ficha limpa, presidente. Nós podemos andar de cabeça erguida, mas fatalmente somos crucificados por uma meia dúzia que infelizmente praticaram sim delitos, mas que a caixa se abriu no Brasil, vereadora Lavina. A caixa se abriu. Hoje, aquele cidadão que comete crimes de responsabilidade administrativa, ele paga por isso. Inclusive, e não somente com o próprio mandato, mas com a própria prisão. Acabou a brincadeira nesse país. É óbvio e é bem verdade que nós deixamos registrado, vereador Otávio, que não são todos que ainda estão presos. Tem gente graúda para ser presa no nosso Brasil, para que aí sim a política desse país seja de fato moralizada. Não são todos que estão presos ainda, mas eu acredito na justiça, acredito acima de tudo numa justiça divina que não falha e que com o tempo nos mostrará quem está com a verdade. Mesmo após esse processo de impeachment, e aí eu lembro bem, embora seja o fruto de uma nova geração, lembro bem do ano de 1992, em que nós tivemos um movimento dos cara pintadas, Brasil afora, que tirou do poder por um golpe do parlamento, verdade seja dita. O então presidente Fernando Collor de Mello, agora dessa vez foram apontados manobras administrativas pela então presidente Dilma Rousseff, e a sociedade, até mesmo com o advento das redes sociais, passou a analisar passo a passo de cada gestor público no Brasil. Seja ele vereador, vereadora, prefeito, vice-prefeito, secretário, secretária, os nossos passos são vigiados 24 horas por dia. Temos que ter cuidado na hora de nós nos manifestarmos, porque infelizmente qualquer mal-entendido é jogado contra nós pela grande mídia Brasil afora. Mesmo assim, nós logramos êxito em uma eleição que se esperava altíssimos índices de votos brancos e nulos. Tivemos, é bem verdade, esses índices altos aqui também em Capão da Canoa, mas não foi tão alto assim, porque conseguimos eleger um novo parlamento para responder pela sociedade, pelos interesses da sociedade nos próximos 4 anos dentro desse município. Foi a sociedade que aclamou. Carrega o espírito de que o poder legislativo é aquele que externa o espírito mais democrático possível da vontade popular. Porque aqui nós não perfazemos apenas a metade mais um que o Poder Executivo exige, vereador Otávio. Mas, acima de tudo, os interesses de diferentes classes. Nós temos aqui professores, trabalhadores da construção civil, empresários, servidores públicos de carreira, advogada, aqueles que defendem o esporte, corretor de imóveis, enfim. Todas as representações dos interesses da sociedade deste município estão aqui sendo defendidas por 11 nobres e valorosos parlamentares.
Nós temos diferenças políticas, é verdade, temos diferenças de posicionamento, é bem verdade também. Mas o que prevalece dentro dessa casa, acima de tudo e sob qualquer aspecto, é o respeito pessoal. A cada posicionamento, nós temos uma família por trás dos nossos pensamentos e ações, nós temos pessoas que torcem por nós, acima de tudo, pela nossa integridade moral. E aqui nós buscamos sempre, com muita grandeza, com muita fineza, levantar esse espírito dentro desse parlamento. Peço desculpas se porventura, em algum percalço, algum tropeço eu tenha faltado com respeito a qualquer um dos senhores e das senhoras. Não foi esse o intuito. A minha discussão, o meu debate é sempre na defesa dos interesses da cidade em que eu nasci, que me criei, que tive a felicidade de já ter passado pelo Poder Executivo na condição honrosa de vice-prefeito mais jovem da história desse município. Hoje estou aqui representando uma das maiores siglas partidárias, não somente de Capão da Canoa, na condição honrosa que os meus pares, o senhor presidente Pardal e a senhora vereadora Lavina, me escolheram para ser o representante como liderança de bancada. É um orgulho. Quero dizer para vocês da satisfação que tenho, em meu primeiro mandato, ser líder da bancada do PDT. Para mim, além do grande desafio, e que também muito me honra, ter sido no meio de verdadeiros experts na política caponense, e aqui eu faço uma ressalva muito oportuna a 4 membros, ao senhor presidente, vereador Joel Novaski, ao senhor vereador Ademar Duarte, líder do governo, que quero inclusive oportunamente lhe pedir desculpas, mas jamais, pelo respeito que eu tenho à sua pessoa e pelos seus fios de cabelos brancos que o senhor carrega em sua cabeça, o respeito que eu tenho pelo senhor é de pai para filho, ou vice-versa, né? De filho para pai. A nossa discussão, o nosso debate sempre no campo político, jamais no campo pessoal. Eu que tive o prazer, o privilégio, a felicidade e a oportunidade de ser amigo de infância do seu filho, que infelizmente não está mais entre nós, mas que também, graças a ele, tivemos uma luta para colocar o senhor aqui anos atrás nesse parlamento que o senhor representa. Faço também um mérito pessoal, especial e particular a ti, ou a Vossa Excelência, vereador Otávio Teixeira, que também tenho como amigo de infância o seu filho e a sua filha, que tem uma amizade maravilhosa e que, independente de posicionamento partidário, nós sempre seremos amigos. Não é à toa, como bem disse, e felizmente, oportunamente disse o vereador Tita, não é à toa que o senhor está em seu 7º mandato. Porque toda eleição que tem nesse município, a primeira certeza que se tem na boca popular, na boca suja, é que o vereador Otávio não estará nessa casa. Mas ele vem e com grandeza, com a equipe que trabalha forte, responsável e comprometida com a verdade e com bom trabalho, porque se não tivesse trabalho, o senhor não estaria aqui. Vem e lhe elege mais uma vez. O voto é livre, ele é público, ele é popular. O senhor não está aqui por imposição ou armado com 38 apontando na cabeça de qualquer cidadão. O senhor foi eleito pelo povo. E aqui está honrosamente representando cada voto que apostou a confiança na sua pessoa em 7º mandato. Espero em Deus que lhe dê saúde, que lhe dê vida longa, para que, quem sabe, chegue ao 8º, ao 9º, ao 10º, ao 11º mandato. Nós já tivemos exemplos como Reginaldo Pujol em Porto Alegre e tantos outros, Brasil afora. Quero fazer também uma saudação especial ao 4º e último membro daqueles que ficaram aqui, ao senhor vereador Flávio Lara, pessoa que tem um respeito enorme e que também não é à toa que não está já no seu 4º mandato e não foi ao 5º porque uma vez concorreu ao cargo de vice-prefeito. Porque, sem sombra de dúvidas, se tivesse naquela eleição concorrida a vereador, estaria no seu 5º mandato. Também não é de graça. Eu tenho certeza absoluta. Já tivemos diferenças partidárias, políticas, mas a forma com que o senhor trabalha dentro da Câmara de Vereadores é digna de aplausos de qualquer um, seja de situação ou de oposição. Como o vereador Tita disse, é a convivência que nos faz conhecermos melhor a nós mesmos. E eu lhe conheci melhor, vereador Flávio Lara. O senhor faz parte dos nobres, valorosos e grandes políticos que o Brasil tem. E para nossa felicidade, o senhor é um vereador aqui de Capão da Canoa. A todos os demais que nós entramos nessa nova leva, aos 7, e eu faço parte desse processo, nós temos uma responsabilidade enorme
de talvez trabalhar na grandeza destes 4 valorosos homens que aqui estão. Temos uma responsabilidade que, graças a Deus, e somente ao nosso bom Deus, nós conseguimos concluir com muito êxito nesse primeiro ano de mandato. Sem sobressaltos, sem erros, sem tropeços. Podemos ter falhado, mas eu tenho certeza absoluta que nós falhamos por ação e jamais por omissão. Carreguei comigo durante esses 12 meses, primeiros 12 meses de trabalho do meu mandato, a responsabilidade de ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça, de ser relator da Comissão de Finanças e Orçamento, mas jamais, nunca, em momento algum, tomei uma decisão sozinho. Sempre consultei os meus pares, não somente de partido, mas a todos os demais integrantes desse parlamento, porque penso que sozinho eu posso ir mais rápido, mas acompanhado eu irei muito mais longe. Esses são os ensinamentos que eu carrego comigo e que deixo de maneira muito feliz, sempre agradecendo a Deus pelo trabalho que nós realizamos nesses 12 primeiros meses. Tive orgulho e a honra de poder ter escolhido o nosso primeiro presidente desse mandato, a pessoa que eu tenho um respeito enorme, senhor presidente Pardal. Presidente não, porque se vai levar agora, como vamos ter um entendimento como professor Pardal, vou levar como presidente Joel Novasky, irmão daquele que tenho por homem como referência pública, de uma família extremamente respeitada e que me dá orgulho a cada passo que eu dou fora da nossa cidade, de dizer que sou companheiro de partido do Joel Novasky e fui vice-prefeito do Valdomiro Novasky. Não tem, dentro do circuito político, dentro do Rio Grande do Sul, quem não conheça essa família. Me dá honra de dizer que vocês são honestos, são retos, são íntegros, e me orgulho de dizer que sou companheiro de partido de ti, presidente, e que fui companheiro, permaneço companheiro, mas que fui parceiro do então prefeito Valdomiro Novasky. É assim que se faz uma verdadeira e correta política. Me honra, me orgulha e saber que o senhor carregou essa Câmara com muita hombridade, com muita integridade moral. Do primeiro ao último dia, eu tenho certeza absoluta disso. E sairá de cabeça erguida. Porque também, não somente o senhor, mas tivemos uma nobre equipe de trabalho aqui na nossa diretoria. E aqui eu faço uma saudação oportuna, necessária, à nossa procuradoria, porque sem ele nada nós seríamos. Ao doutor Marcos Jones Feijó, à doutora Silvana Pinheiro Schacker, porque graças a eles, e muitas vezes nos mostraram a verdade que vinham tanto quanto mascarada do Poder Executivo. Não falo isso como oposição, não me entenda errado, vereador Ademar, mas por muitas vezes as informações vieram de uma forma um tanto quanto torta, deturbada. E aí nós tivemos os procuradores com a grandeza que eles possuem para nos trazerem a verdade e nos respaldarem para que, acima de tudo, nós tivéssemos aqui nessa casa um posicionamento com responsabilidade. Também tivemos o Gabriel como nosso chefe parlamentar. Que orgulho, que felicidade ter te conhecido, Gabriel. Te conhecido melhor, é verdade. Nós já nos conhecíamos, mas eu não sabia de tamanha competência que tu tinha, trabalhando de forma idônea, isenta, atendendo aos interesses dos 11 vereadores, independente de sigla partidária. Isso é que se faz uma verdadeira política. A Fabiana e as meninas que trabalham prestando assessoria à tua, digamos assim, ao teu capitaneamento, foram maravilhosos. Não digo perfeitos, porque perfeito é só Jesus Cristo, mas estão de parabéns. Parabéns, todo o meu reconhecimento a vocês, e que permaneçam assim por 2018, 2019, 2020, para que todos nós saímos daqui de cabeça erguida. Finalizo minhas palavras desejando sucesso, desejando luz, desejando retidão, integridade moral, desejando só sentimentos bons ao nosso novo presidente. Nenê, nós que somos amigos de muito tempo, tive também a oportunidade lá atrás no pleito eleitoral e uma grata satisfação, meu amigo, da tua grandeza em querer fazer uma carreata comigo, sendo tu de uma sigla partidária e eu de outra. Isso vai ficar marcado na minha memória e no meu coração. A ti, todo o sucesso do mundo. Que tu tenha um mandato com êxito, com sucesso, porque sei do teu coração, sei do teu espírito, da tua moral, de que tu fará o melhor de ti
não somente por ti, mas acima de tudo e em primeiro lugar dos outros demais vereadores dessa casa. Todo sucesso a ti, meu amigo. Quero então desejar um Feliz Natal, que nós tenhamos a paz do Espírito de Deus em cada lar de Capão da Canoa, em cada família, que possam ter na noite de Natal ao menos um alimento, para que possamos ter do que comer, de brindar a vida de Cristo, porque é em Cristo a verdade, em Cristo a união, em Cristo o amor, com todo respeito a qualquer religião, mas acima de tudo nós somos filhos de um mesmo Pai. E que Ele nos abençoe, a nós vereadores, a nós caponenses, cidadãos e cidadãs deste município, a todos os veranistas que por aqui vierem, que não façam baderna, que aproveitem a praia, que explorem o melhor que Capão da Canoa tem a oferecer, para que nós possamos terminar uma temporada de veraneio felizes e todos brindando mais uma grande temporada. E que tenhamos um 2018 com saúde, com paz, com alegria, com vitórias, muito melhor do que foi 2017. Muito obrigado.